Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui novamente para compartilhar com vocês um pouquinho mais da Palavra de Deus. Isso mesmo, estamos aqui para falar de Josué, capítulo 4, do versículo 14 ao 24. E o tema de hoje é Saiam do Jordão. Pois é, pessoal, nós estamos seguindo essa sequência de mensagens baseada no contexto da história de Josué, e o tema principal dessa série é Conquistando com Josué, e o tema de hoje é Saiam do Jordão. Nós temos acompanhado a ideia desde do povo chegando de fronte do Jordão, saindo de Siquém e agora atravessando o Jordão. O povo já havia passado o Jordão em seco. Estavam todos felizes pela travessia, pelo milagre de ver o Jordão se abrir e de saber que Deus também estava com Josué, assim como foi com Moisés. E tenho certeza que o versículo fala exatamente isso, que ele diz assim: naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel. A grandeza de Deus para com aquele que se humilha e se posiciona diante de Deus é fundamental, principalmente aqui, nesse contexto histórico. Moisés havia morrido, o povo estava desorientado, querendo saber o que aconteceria com eles daqui para frente. Eles já haviam tomado posse, primeiro já haviam saído do Egito, já havia passado quase 40 anos, muitos já haviam falecido, uma nova geração havia surgido, e agora o que fazer, gente? Dentro dessa nova geração, muita gente estava perdendo a conexão espiritual e principalmente o contexto histórico. Sabiam, conheciam a história de ouvir falar, mas a experiência pessoal com Deus estava se perdendo. Eu sei que ultimamente as pessoas também estão perdendo esse contato espiritual e não estão tendo mais essa experiência espiritual com Deus. E eu pergunto para você, o que é ter uma experiência pessoal com Deus? Nós estamos vivendo numa época de uma crise emocional, mental, terrível. A doença mais conhecida dos dias de hoje, a chamada de doença moderna, não é a Covid. Eu sei que a Covid mata, causa muita coisa, muita gente preocupada com isso. Mas o que realmente traz um transtorno, traz uma preocupação e é uma crise mundial entre jovens e adolescentes e até crianças, é o que nós chamamos de doença moderna. Qual é a doença moderna? Você já até deve ter pensado, deve ser isso. E é realmente. São duas coisas que acompanham juntas, que são gêmeos. A primeira é a depressão e a segunda, a ansiedade. Ansiedade e depressão andam numa balança em equilíbrio e desequilíbrio. Vamos dizer assim que os cientistas falam que as duas coisas caminham praticamente juntas. Quando a pessoa está ansiosa, pode ter certeza que logo em seguida vem a depressão. E às vezes a depressão também pode causar uma crise de ansiedade. Estão sempre acompanhando paralelamente, por isso que eu disse que elas são meio irmãs gêmeas. Isso tem causado vários problemas. Inclusive, o maior problema que tem transmitido, vamos dizer assim, impactado a sociedade é a causa da morte, o suicídio. Quantas pessoas têm se suicidado, né? Não sei se você tem acompanhado a história, os jornais. Muita gente não entende por que essas pessoas se matam, o que leva a pessoa a se matar. Às vezes você pensa, mas a pessoa será que é doida? Não tem Deus? E olha, gente, eu já conheço muitos casos de pessoas que estão na igreja, que têm religião, que são líderes religiosos, que são pastores, que também tentaram suicídio e até se mataram por conta da tal depressão. E quando você busca o histórico emocional da pessoa, até de tratamento que essa pessoa teve, você vai descobrir que ela começou com uma crise de ansiedade que foi se desenvolvendo, ao tempo que tinha ansiedade,
também tinha depressão, ansiedade, e quando a pessoa percebeu, ou as pessoas em voltas perceberam, era tarde demais. Nesse momento de crise, eu costumo dizer que existem sim momentos que nós temos que passar pelo Jordão. É uma depressão, você está descendo, você está em queda. Você tem que descer lá no fundo do poço muitas vezes, pisar no fundo do Jordão. E exatamente quando você chega lá no fundo, e Deus permite isso, exatamente para você entender o processo grandioso de Deus que nos liberta, que nos arrebenta essas cadeias, que nos leva para o fundo do poço. Isso mesmo. Olha só, o texto diz que Deus, o Senhor, naquele momento engrandeceu Josué na presença de todo Israel. E quando você fala o Senhor, nós estamos falando do Deus chamado Yahvé, ou Yahweh no inglês, ou se não, é Jeová, como nós conhecemos literalmente em português. Que a tradução desse nome significa aquele que é, a sua própria essência de existir. E exatamente é nesse ponto onde eu quero chegar. É a nossa ansiedade e a nossa depressão que vivemos nesse desequilíbrio, nesse balanço desajustado desses dois sentimentos, que a nossa crise da identidade entra em um momento complicado. Parece que está em alta. Parece que esse existencialismo parece chegar num momento onde a gente chama de deadline. Parece que a gente vai morrer. Parece que a gente quer morrer. Parece que a vida acabou. O desespero da ansiedade é tanto que parece que se matar é o único caminho. Por outro lado, a profundidade da depressão é tamanha que muitas vezes parece que a única solução é acabar com a nossa vida. Eu sei que existem momentos que precisamos descer ao Jordão. É necessário descer. A descida é importante. Afinal de contas, Deus faz com que o rio se abra, se divida em duas partes, que você consiga ver a parede, a muralha feita de água, que é um milagre que Deus está fazendo, sustentando tudo aquilo que te oprime. Olha só, gente. Olha o que Deus está falando para você. A parede retida aqui desse lado esquerdo, que você vê as águas como formando uma parede enorme. O povo viu isso quando passou o Jordão. É exatamente a situação que nos mostra que tudo aquilo que te oprime, que quer te derrubar, é sustentado e segurado por Deus. É isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer fazer na sua história. A ansiedade é como um trator que quer te atropelar. Mas Deus, ele para. E você consegue ver aquela muralha da ansiedade parada ali, que te oprime, que quer te destruir. Ela está ali parada. E Deus está sustentando tudo. E você consegue ver com seus próprios olhos o que Deus é capaz de fazer por você. Porque você é importante para Deus. E é isso que Deus estava mostrando para o seu povo. Que eles eram importantes. Que Josué também era importante. Que todos ali eram importantes para ele, de tal modo que ele segurou ali as águas para que o povo pudesse passar. E você vai conseguir vencer. Isso significa que você vai conseguir passar em seco. E você vai conseguir ver com que as águas, não só da ansiedade, mas da depressão, vá embora. Aqui, a água da ansiedade que tenta te empurrar, que quer te derrubar, que está te oprimindo, está parado e sustentado pela mão de Deus. E por outro lado, a depressão está indo embora. As águas estão indo embora. Para você poder passar em seco. E quando você chega no meio do Jordão, os sacerdotes estão ali junto com a arca. O que representa isso? O Espírito Santo de Deus está ali presente, porque é Ele que trabalha em nós. É Ele que ministra sobre nossas vidas. E a Arca da Aliança representa a presença de Deus. É nessa hora, quando você sente que está sozinho, que a opressão chega pela ansiedade ou o desespero chega junto com a depressão, nessa hora que você pensa que está sozinho, você não está. A Arca da Aliança está junto com você. E o Espírito Santo, representando pelos sacerdotes, estão ali para ministrar sobre sua vida. É o momento de você entender que você não está sozinho nessa batalha contra a depressão ou contra a ansiedade. Deus é contigo. Deus está junto com você.
Ele para as águas como que se parasse o tempo, para que você tivesse tempo para enxergar que no meio da sua ansiedade, Deus é quem cuida de você. E é por isso que a Bíblia fala: entrega ao Senhor toda a sua ansiedade e Ele cuidará de vós. Está na Bíblia. E a ansiedade não é uma coisa só de agora, tá vendo? Foi escrito há muitos anos atrás. E Ele cuida de vós. Ele é quem vai cuidar de você. E tudo aquilo que te oprime também, ele vai embora, porque o salmista um dia escreveu: porque te abates, ó minha alma, porque está tão abatidas dentro de mim. É o Senhor quem vai me guardar, que vai me proteger, Ele que vai me socorrer na hora da angústia. Olha que interessante. E Deus abre o rio para você passar em seco, representando exatamente isso. E versículos anteriores que nós lemos aqui no versículo 14, é exatamente mostrando que Deus é quem nos exalta, é Deus que nos levanta. Falou: o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel. A situação tem feito você passar por momentos difíceis, você está vivendo essa ansiedade por situações que não se resolvem, seja problemas econômicos, financeiros, saúde, não sei qual é a situação que você está vivendo neste momento, se é emocional, espiritual, eu não sei, mas Deus sabe. E por Deus saber, Ele está falando: é Ele que vai te engrandecer na presença de todos. E Deus, com certeza, aquele que se humilha será exaltado, diz a palavra do Senhor, e vai ser exaltado por Deus. Não por mim, nem por ninguém, mas por Deus. E nem por você mesmo. Ele é o eu sou. E Ele que é o sou está fazendo você ser também com Ele. E olha só, a Bíblia fala que respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Deus levantou uma liderança. Deus colocou ele na posição e no lugar certo que deveria estar. E é isso que Deus quer fazer com você. Deus está levantando você. Deus está estruturando você. E a palavra profética de hoje é: saia do Jordão. Já foi o momento certo, já acabou o tempo de estar no Jordão, agora é o momento de sair dele. Agora é o momento de mudar a rota. Deus abre o rio, faz o povo passar, engrandece a Josué e fazem agora os sacerdotes subirem do rio junto com a arca. É momento de sair do rio. É momento de levantar, de se erguer. Dá ordem aos sacerdotes, diz o Senhor, que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão, diz o Senhor, no texto. Isso representa exatamente isso. Suba do Jordão. Saia da depressão. Saia da ansiedade. Chegou o momento de mudança. Chegou o momento de restauração. E a Bíblia fala que ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos pés pisarem em terra seca, olha só, assim que eles pisarem em terra seca, as águas do Jordão se tornaram seu lugar e corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Sabe o que significa isso? Que a partir do momento que você sair dessa depressão, que você se levantar dessa ansiedade, a vida vai correr normalmente porque Deus é contigo. Deus vai fazer com que todas as coisas voltem ao seu devido lugar. Por isso não há necessidade de tanto desespero. Deixa Deus cuidar da sua ansiedade, deixa Deus cuidar da sua depressão, deixa Deus equilibrar os seus lados emotivos. Ah, pastor, eu acho que eu sou até bipolar, porque uma hora eu estou assim, outra hora eu estou assado. Gente, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Equilíbrio, ele nos dá. Nós somos realmente desequilibrados em muitas coisas. E agora, essa doença moderna de desequilíbrio dentro da emoção, dentro da área da angústia, do desequilíbrio emocional, que causa depressão, que causa ansiedade, Deus está querendo entrar nessa história e ajudar você a resolver. Os remédios, sim, podem controlar muita coisa, mas não cura. Controla. Mas vamos deixar que Deus também nos ajude a ter o controle espiritual. Não estou falando para você parar de tomar o remédio. Não. Estou falando para você deixar Deus agir na sua vida. A partir do momento que nós confiamos em Deus e descansamos nele, as coisas começam a caminhar para um equilíbrio. Pois é. Tem gente que até para de tomar o remédio. Estou falando que você deve fazer isso antes de consultar o seu médico. Não. Mas tem gente que alcança o equilíbrio emocional por conta do Deus trabalhar na vida dele de uma forma aberta, direta.
que você precisa permitir. Você precisa querer e buscar esse tratar de Deus na sua vida. E a Bíblia fala que no dia 10, olha só, subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês. Para quem não sabe, o número 10 desse dia 10 significa um número completo. Significa que Deus completou um ciclo na sua vida. É fim da prova, é fim do problema, é final desse ciclo. Deus está fechando esse ciclo com chave de ouro. Mas ele não está só fechando, que ele fala no primeiro mês, ou seja, no primeiro mês do ano. Ele está fechando um ciclo para começar um novo ciclo na sua vida. O ciclo de problemas, de dificuldades, de opressão, de angústia, de depressão, de ansiedade. Deus está querendo fechar esse ciclo e começar um ciclo novo na sua vida. De uma nova vida, nova esperança, um novo momento. Por isso que ele abre o rio, faz você passar em seco, para você conseguir enxergar e comparar. Tanto a opressão como a depressão, a ansiedade e a depressão estão cada um de um lado tentando te oprimir, mas Deus abre o rio para você passar no meio deles e passar sem nenhum problema, a seco. E ainda conseguir ver a glória e a presença de Deus através da arca e permitir que o Espírito Santo, através dos profetas e sacerdotes que estavam ali, tratem a sua vida. Isso mesmo. E passado de tudo isso, eles vão atravessar o Jordão, chegar do outro lado, e quando vocês chegam do outro lado, os sacerdotes junto com a arca também passem por vocês do outro lado, o rio se fecha e a vida segue normalmente. É um novo ciclo. Porque isso se completa no número 10 e recomeça o novo ciclo no primeiro mês do ano. Deus quer que você comece um ano, ou seja, comece seu novo ciclo saindo do Jordão. E agora acampando em Gilgal, como diz a palavra aqui. O que significa isso? Muita coisa boa. Primeiro você sai do que te oprime, do que te derruba, do que deixa você transtornado, que deixa você sem rumo, que deixa você triste, abatido, deprimido, ansioso. E agora que você sai dessa situação e passa em seco dela, Deus coloca você em Gilgal. Olha que interessante. E acamparam-se em Gilgal, ao lado oriental de Jericó. Gilgal tem dois significados importantes. Primeiro significa roda. Mas que roda significa? Só se for aquela roda de caminhão que vai atropelar todo mundo. Não, gente. Mas o outro significado é talvez tanto quanto isso. Significa rolo. Pastor, só se for rolo compressor. Ou desses rolos que eu me meto toda vez na minha vida e me deixa desesperado. Não, gente, não é nada disso. Roda porque ela gira, ela transforma, ela anda, mostra o movimento, mostra que você está saindo do lugar. E o rolo eram os escritos de antigamente, aqueles rolos que precisavam ser abertos. Isso significa que é onde Deus quer que você fique acampado por um tempo. Aonde? No rolo? Não, gente. Significa que diante do rolo, não na roda dos escarnecedores, mas sim na roda da palavra que liberta e transforma, porque é exatamente isso. O rolo simboliza as suas leis, as escrituras, a palavra de Deus. É Jesus Cristo, o verbo vivo. Significa que nós estamos acampados agora nessa palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que tabernacula, aquele que está vivendo, habitando em Deus. Além de estar debaixo de suas asas seguro, nós vivemos diante da palavra, porque ele é o verbo vivo e a palavra viva transformadora. Olha só o que Deus está convidando você a fazer. Você sai do Jordão, é retirado dos problemas, é retirado de lá para agora estar dentro da palavra, habitar na palavra. Isso significa que nós, como templos do Espírito Santo, o Espírito Santo vai habitar em nós e a sua palavra dentro de nós vai fazer mudanças transformadoras para muito melhor. Porque o que Deus quer é transformar a sua vida e capacitar você dia a dia a se tornar um varão perfeito, como diz a palavra do Senhor, um varão, uma varoa, não é? Deus quer transformar a sua vida, Deus quer a cada dia melhorar a sua vida, a sua mente, o seu emocional, o seu corpo físico, ele vai transformando dia a dia para melhor. É isso que Deus quer fazer na sua vida, te capacitar para vencer.
E foi isso que Deus fez. E o texto fala, as 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou a Josué uma coluna em Gilgal. O número 12 volta de novo. Olha, eu sei que você já deve estar acompanhando aqui. Se você não acompanha o nosso canal, continue acompanhando, porque nós temos sempre uma continuidade dessa série. Estamos numa série chamada Conquistando com Josué. E hoje estamos falando sobre sair do Jordão. Mas anteriormente eu falei a respeito dessas 12 pedras. Não sei se vai aparecer aqui ou aqui, mas você vai ver o link aí para você assistir. E com certeza fala exatamente do que nós estamos completando aqui. As 12 pedras que tiraram do Jordão, agora em Gilgal é estabelecida uma coluna. E essa coluna representa um altar de lembranças e principalmente de ser testemunhos fiéis. Exatamente, porque a pedra que tiraram do Jordão representava ser testemunhas. E 12, para quem sabe, significa povo de Deus e igreja do Senhor, mas isso está lá na explicação que vocês vão ver. E nós vemos aqui exatamente isso. Deus nos convida para sermos testemunhas fiéis dele. Porque ele nos transformou, ele nos tirou do Jordão e as pessoas vão ver em nós, através desse novo momento, através dessas pedras edificadas aqui em Gilgal. Ou seja, a palavra de Deus está edificada e o meu testemunho é vivo e eficaz porque a palavra de Deus me transformou e me ajudou a passar o Jordão. Olha só, que maravilhoso. E essas 12 pedras voltam ao cenário espiritual, pois onde temos que estar, precisamos dar testemunhos que o Senhor realizou em nós através dessa saída do Jordão. Tem mais, precisamos fazer discípulos. Porque o texto disse assim, e disse aos filhos de Israel, quando no futuro seus filhos perguntarem a seus pais dizendo, que significam essas pedras? Farei saber aos vossos filhos dizendo, Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, o vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, que passamos por ele. Testemunho. As pessoas precisam ver essa transformação em nós. Essa vitória que tivemos de ter passado o Jordão e ter saído dele. O que eu quero dizer aqui é que, além de receber essa libertação, além de viver o momento de passar em seco diante daquilo que nos oprime e daquilo que realmente nos quer fazer desesperados, estamos agora do outro lado do Jordão, vitoriosos, em Gilgal, habitando onde significa a palavra de Deus, e ela viva dentro de nós, de nossas vidas. E além disso, representa exatamente o altar que edificamos, com o número 12, que é as 12 que são as 12 pedras, representando nós, exatamente nós, como parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, como povo de Deus, sendo testemunhas fiéis, para que todas as pessoas que olharem para nós saibam de onde Deus nos tirou, o que Deus fez, o que tem feito por nós. Seremos testemunhas vivas do que Deus é capaz de fazer. Quero concluir aqui dizendo uma frase. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Foi que Deus fez esse milagre na vida do povo, do Senhor, ali no Jordão. E Deus pede para você sair do Jordão. Saia dessa situação de humilhação, de depressão, de ansiedade, porque é Ele quem cuida de nós. Porque quando você sair desse lugar que você vive na sua mente, no seu coração, no seu subconsciente que te oprime, quando você conseguir sair dessa situação e conseguir colocar o acampamento, ou seja, toda a sua mente, a sua vida, a sua história, exatamente em Gilgal, que significa o lugar onde está a palavra de Deus que transforma, com certeza, todos os povos, todas as pessoas que te conhecem, que sabem quem você é, conhecerão que a mão do Senhor é forte porque transformou sua vida. E saberão que eles devem temer ao Senhor porque, com certeza, Deus é um Deus de milagres. Então eu convido você para, junto comigo, participar dessa vitória.
E eu quero agradecer a você que está nos acompanhando. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Toda semana nós temos aqui mensagens, nós temos músicas, nós temos estudos, nós temos também um bate-papo com o Dr. Quezada. E além disso, nós falamos sobre o fim do mundo. É interessante, é gostoso de nós estarmos trocando ideias. Faça o seu comentário aqui embaixo, fala o que você está pensando, o que você gostou, o que você não gostou, mas principalmente transmita para outras pessoas, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir um pouco mais da palavra de Deus, ou precisam vencer a depressão, vencer a ansiedade, não sabem mais o que fazer. Compartilhe esse vídeo. Quem sabe eles ouvindo um pouquinho da palavra de Deus, eles consigam sentir uma motivação maior para conseguir lutar e vencer. Eu sei que tem muita coisa boa esperando por aí, e Deus tem muita coisa boa para nós, porque as pessoas verão a mão do Senhor é forte. E eles vão temer ao Senhor todos os dias, assim como nós. Além disso, nesse canal nós temos notícias sobre migração nos Estados Unidos, de como viver nos Estados Unidos e muito mais. Gente, eu quero aqui agradecer a todos vocês. Não esqueçam de dar o seu like, compartilhar e nos seguir. Um grande abraço e até a próxima mensagem. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.